Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Amém? Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Amém? Pode sentar. Vamos. Eu não sei se você já aconteceu isso. Ter alguns textos, algumas histórias na palavra de Deus, você lê e você diz assim: não entendi. O que é isso? Por que aconteceu isso? Tem alguns textos que a gente lê e não compreende, a gente questiona por que aconteceu dessa forma, por que se sucedeu dessa forma, por que Deus permitiu que fosse dessa forma. Às vezes a gente fica aterrado. Isso não precisava acontecer. E um dos textos que sempre me incomodou muito na palavra de Deus foi a história de Uzá. Justamente porque cada vez que eu li, eu dizia: mas Deus, eu não entendi por que o Espírito ficou tão bravo com ele. Ele não estava fazendo uma coisa correta? A arca não era um objeto, algo que o Senhor mesmo mandou construir, que representava a tua presença? Então, ele fez aquilo, a arca estava caindo e ele simplesmente tentou segurar para ela não cair, para ela não fosse no chão. Eu disse: mas Deus, não entendo por que o Senhor fez isso com ele, por que tanta fúria contra a vida de Uzá, se aparentemente ele estava tentando fazer uma coisa correta. Eu não sei se você já leu esse texto e já se fez essa mesma pergunta. E eu fiquei incomodada com essa dúvida. Eu fui buscar. Eu disse: mas Deus, por quê? E eu comecei a a história desde o começo. Desde que a arca foi parar na casa de Uzá. E se nós lermos o texto, nós vamos entender o que aconteceu. Se você ler uns capítulos antes, você vai lembrar, você vai ver que na época do sacerdote Eli, você deve lembrar de Eli, aquele lá que achou que Ana estava bêbada, quando estava dele. Quando ele estava já bem velhinho, estava com 208 anos, Samuel estava já servindo por alguns anos. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel entrou em guerra contra os filisteus. E eles foram para a batalha e na primeira peleja eles perderam. Muitos homens de Israel foram mortos. E eles disseram: nós temos que dar um jeito de ganhar essa guerra. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá em Jerusalém, vamos pegar a arca e vamos trazer aqui para o arraial. Vamos trazer aqui para o campo de guerra. A arca vai ser o nosso amuleto de boa sorte, não sei, a presença de Deus. E isso vai fazer com que Deus lute por nós e nós possamos ganhar essa guerra. Eles levaram a arca. Só que não aconteceu o que eles queriam, eles perderam a guerra. E além de perder a guerra, os filisteus tomaram a arca também. E levaram embora, levaram para a cidade deles. E ela ficou nessa cidade durante 7 meses, andando de um lugar para outro aquela arca. Porque em todo lugar que a arca ia, aconteciam coisas terríveis nas cidades dos filisteus. Uma das primeiras coisas que aconteceu, eles colocaram a arca no mesmo templo do Deus dele, Deus Dagon. Eles colocavam a arca, no outro dia o Deus deles estava caído prostrado diante da arca. Eles levantavam o ídolo. No outro dia de olhar, estava o ídolo de novo caído aos pés da arca. Até que na terceira vez ela se quebrou em algumas partes.
Eles disseram: não, esse Deus aqui não está trazendo boa sorte para nós, esse assessor dele não está resolvendo de nada, então nós vamos nos livrar dele. E eles colocaram a arca em cima de uma carreta de bois e largaram para que ela fosse em direção às cidades que pertenciam ao povo de Israel. E lá, quando ela estava indo, alguns homens viram e chamaram um homem chamado Abinadab, e ele levou a arca para a casa dele. E a arca ficou na casa de Abinadab, que era pai de Uzá. Ela ficou mais ou menos durante 70 anos, a arca naquele lugar. Durante 70 anos ela ficou ali. Passou-se, ele morreu, veio o reinado de Saul. E depois que Saul morreu, que Davi assumiu o reinado, ele quis então trazer a arca da casa deste homem para o palácio, retornar à sua casa original. E justamente foi o que ele fez. Ele foi lá, colocaram em cima de uma junta de bois, numa carroça, e estavam conduzindo a arca. E o filho de Abinadab, que era vivo, aliás, Uzá, foi também junto. E foi esse episódio que aconteceu. Quando a carreta estava passando, ela passou numa pedra, virou, e Uzá segurou na arca, e por isso ele foi morto. Amados, vamos entender então por que, afinal de contas, ele foi morto. Em primeiro lugar, amados, a arca passou 70 anos, mais ou menos, entre 60 a 70 anos dentro da casa deste moço, dentro da casa da família desse papai. E nós sabemos, e se você for ler, havia todo um cuidado com a arca de Deus, porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Isso desde lá do deserto até a construção do templo lá na frente, ela sempre representou a presença de Deus. E o que nos leva a concluir que quando Uzá tocou na arca, ele tocou com displicência, com irreverência, porque não havia mais temor daquilo que a arca representava. Durante aqueles 60, 70 anos que a arca ficou na casa dele, quem sabe, irmãos, quando ela chegou lá na casa, eles escolheram um lugar especial para ela ficar. Eles sabiam que ela representava. E quem sabe, durante um tempo, eles reverenciaram, eles respeitaram, eles cuidaram, eles zelaram pela presença de Deus naquele lugar. Mas foi passando tempo, de repente eles levantavam e davam uma olhada para a arca e iam fazer os seus afazeres. De repente a arca já deixou de ser a presença de Deus e passou a ser um suporte para alguma coisa. Tanto que eles não respeitavam a arca, que a arca jamais poderia ser carregada em uma carroça. Havia instruções específicas de como a arca deveria ser conduzida. E eles não eram nem levitas, só os levitas poderiam conduzir a arca. Havia todo um cerimonial que Deus havia determinado para que isso fosse cumprido. Mas nem isso eles fizeram. Nem isso eles tiveram a capacidade de ver, de estudar, de saber o que deveria ser feito para depois, então, eles conduzirem a arca. Tanto que se você continuar lendo a história, você vai ver que Davi ficou tão apavorado com o que aconteceu que ele decidiu levar a arca. Ele deixou a arca na casa de uma outra pessoa e lá ela ficou durante 3 meses. Só depois disso que eles foram então e trouxeram a arca para o templo da maneira correta, da maneira como ela deveria ser conduzida. Não numa carroça de boi, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas com reverência, com respeito, sabendo que é um objeto, mas naquele lugar, naquele tempo, representava a presença de Deus. E o que irritou Deus, se você ler comigo no versículo 7, diz claramente: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Não diz que o ato dele foi um ato de zelo e de cuidado com a arca. Muito pelo contrário. A palavra deixa claro que foi um ato de irreverência. Não houve zelo por aquilo que a arca representava. Irmãos, para você entender, há uns anos atrás eu li uma crônica, um artigo, que falava uma coisa bem interessante que eu consegui associar a essa história. Vocês sabem que a televisão tem uma série de reality show, né? Isso alguns anos atrás tem reality show de tudo VG. E um autor estava fazendo uma comparação entre a
dialogar, eles tinham maior cuidado em trocar de roupa, em dizer uma palavra, em ter um gesto, em ter uma atitude mais agressiva, ou falar qualquer coisa assim. Eles tinham cuidado porque eles sabiam que tinha um monte de câmeras cuidando, observando cada gesto deles. E aquele gesto dele poderia contar contra ele lá no final do programa. Então eles cuidavam muito. Mas o autor desse artigo dizia uma coisa interessante, que com o passar das semanas, eles iam esquecendo que as câmeras existiam. Então eles já não se preocupavam tanto com incluir o trocar de roupa. De repente lembraram, uma câmera, deve cuidar. E não, eles não estavam mais se preocupando com as câmeras, porque aquilo, eles se acostumaram com aquela situação de vigilância. Então eles não estavam mais ligando, né? Se tinha alguém observando, se aquilo ia ter um respaldo na vida deles, se aquilo ia ter uma consequência na vida deles. E o autor fez a mesma comparação desse artigo com relação ao que aconteceu com a Arca de Deus lá na casa de Abinadab. Porque no começo eles olhavam e tinham zelo. No começo eles olhavam e tinham reverência. No começo eles olhavam e diziam, é a presença de Deus na minha casa. Então eu tenho que ter reverência. Mas com o passar do tempo, segundo os escritores, aquela arca que representava a presença de Deus passou a ser um objeto qualquer lá dentro da casa deles. Por isso que eles levaram a arca daquela forma irreverente que não deveria ser levada. Por isso que ele tocou na arca, sem lembrar que ele não poderia tocar, porque se ele tocasse, ele seria morto. Mas eles foram se acostumando tanto com a presença de Deus representada lá por aquela arca, que eles começaram a não ligar mais, a não se importar mais. Se antes eles pensavam, não vou falar um palavrão, porque a presença de Deus está aqui. Não vou brigar com a minha mulher, com meus filhos, porque a presença de Deus está aqui. Não vou roubar, não vou mentir, porque a presença de Deus está aqui. Mas foi só durante um tempo, e com o passar do tempo eles não estavam mais se preocupando com a arca. E esse autor fez essa analogia, irmãos, colocando que o maior perigo que nós, como cristãos, sofremos é quando nós nos acostumamos com a presença de Deus. É quando a presença de Deus já não causa mais temor e tremor nas nossas vidas. É quando a presença de Deus já não nos constrange mais. É quando a presença de Deus se torna tão rotina que nós nem lembramos mais da presença de Deus. E nós, irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque isso é normal, isso é natural que aconteça. Mas nós precisamos de um estado e dizer, opa, eu estou errado. A presença de Deus é real, é constante, 24 horas, então eu tenho que cuidar 24 horas da minha vida, daquilo que eu faço, da maneira como eu me comporto. O perigo é você dizer, não, Deus, não tem importância, não tem importância. É só uma coisinha tão de leve, não tem importância. Isso não vai mudar a minha vida. Muda a vida, irmão, estraga a vida. Assim como fez na família dessa gente. Eles tinham o privilégio de ter a presença de Deus e deixar a presença de Deus para segundo plano, porque as outras coisas eram mais importantes. Eles começaram a usar de irreverência, de falta de respeito com a presença de Deus. E nós temos visto, amado, quando isso acontece na vida do cristão, é triste. É triste porque quando está acontecendo o louvor, e a Noeli falou exatamente sobre isso, quando nós cantamos uma canção para o Senhor, veja bem, nós cantamos uma canção para quem? Para o Senhor. Mas eu gostaria que você pensasse desde o momento que nós começamos aqui. A canção que você cantou, as palavras que você disse com reverência, você cantou com respeito, com temor a Deus, nas palavras que você falou, você pensou no que você estava falando, ou virou tão rotina? Começa o culto, faz o louvor, tem a mensagem, tem a oração e vamos embora. Será que virou tão rotina que nós nos acostumamos com a presença de Deus e cantamos de qualquer forma e de qualquer jeito, sem pensar naquilo que estamos cantando? Sem pensar que nós estamos cantando para Deus. Não é por um júri que vai nos julgar e vai dizer, oh, você cantou bem ou você cantou mal. Não, nós estamos cantando isso para Deus. E a
comercial, porque aqui é uma sala comercial. Agora este lugar é a casa do Senhor. E todas as vezes que Deus fala de casa, Ele fala de respeito, de temor, de nós voltarmos o nosso pé e dizermos: eu entrei na casa do Senhor. Não é as quatro paredes, mas é o que ela se torna por causa daquilo que nós fazemos ali dentro. Mas até isso se torna tão rotina que nós não entramos na casa do Senhor com reverência. Nós não cuidamos com aquilo que nós falamos, nós não prestamos atenção no que nós estamos cantando, nós não prestamos atenção na palavra do Senhor, porque muitas vezes nós estamos ocupados prestando atenção no irmão, prestando atenção no que está fazendo o louvor, prestando atenção em quem está pregando. Irmãos, quando nós perdemos o temor de estarmos na casa de Deus, é muito triste. É muito triste. Você sabe, esses dias eu estava assistindo o culto lá da Lagoinha. Para quem não sabe, a igreja da Lagoinha é a igreja do pessoal do Vento Trono. E aquela igreja super lotada, e o louvor e a presença de Deus, eu estava em casa, sentia isso. E de repente eles passam a câmera assim, tem uma pessoa se dobrando diante de mim e a pessoa do lado. Rotina. Esqueceu que está num lugar santo. Esqueceu que está num lugar de culto a Deus. O povo estava lá enquanto estava pregando a palavra. Irmãos, ser uma igreja abençoada é aquela. Eu me identifico muito com os pregadores, porque eu gosto da maneira da pregação deles. Mas o homem lá sendo usado na presença de Deus e a câmera passa e tem lá. Outro louvando a Deus, glorificando. Daquele jeito, aquele bendito, aquele celular, fazendo não sei o quê. Rotina. Se acostuma com a casa de Deus. Irmãos, se nós tivéssemos noção do que significa a casa de Deus para Deus, nós não entrávamos nem de pé ali na igreja. Nós não entrávamos nem de pé, nós entrávamos de joelho na casa do Senhor. Porque a presença dele está neste lugar. Irmãos, quando nós falamos, e Deus, Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, o que ele completa? Ele está. Não! Ele está aqui. Você consegue se arrepiar com isso? Se você não consegue se arrepiar com isso, amado, pelo amor de Deus, deixe isso na tua vida. Ele está aqui. Ele escolheu estar neste lugar. E não é porque nós somos um povo bom. Não! É porque nós somos um povo que quer a presença dele, que precisa da presença dele, que depende da presença dele. Mas, irmãos, se nós fizermos como fez essa família, a presença de Deus, glória a Deus, a presença de Deus. Não, irmão, que você tenha que orar, você tenha que liberar, você tenha que pular, não, irmãos, mas pelo menos dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou seco, eu estou sentindo, mas eu preciso da tua presença. Porque se não for a tua presença na minha vida, o que eu estou fazendo aqui, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui quando a presença de Deus se torna a rotina das nossas vidas? Irmãos, quando o sobrenatural, você olha para o sobrenatural e diz: não tem nada. Nós aqui são batizados no Espírito Santo. Eu quero que você curva a tua cabeça agora e fale em línguas. Fale em línguas onde você pode. Você vai estar no Espírito Santo. Eu quero que você curva a tua cabeça e você fale algumas palavras em línguas. Aquilo que o Senhor te direcionar a falar. Se você é batizado, faça isso. Fale em línguas. E você que não é batizado, se você está escutando essa palavra, antes de você falar a palavra, presta atenção comigo. Amém? Agora abre os seus olhos. Irmãos, o que você falou é sobrenatural. Você consegue entender isso? É sobrenatural. Você não aprende na
Deus da mesma forma? Você lembra da época que você estando bem, estando mal, você tirava o teu tempo para orar? Mas, irmãos, quando nós começamos a deixar, a não prestar atenção na presença de Deus, irmãos, quando nós começamos a fazer isso, nós vamos afundando. Eu vi uma vez um pastor falando isso. É a coisa mais correta. Ele disse, irmãos, que quando nós paramos de olhar para Deus, quando nós paramos de prestar atenção em Deus, nós começamos a olhar para o defeito dos irmãos. Aquela pessoa que você conversa só sabe falar do defeito dos outros, irmãos, é porque parou de olhar para Deus. Porque o coração fala, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de reverência e de amor a Deus, é isso que nós vamos falar. É isso que vai ser a nossa conversa, o nosso dia a dia. Porque nós não queremos ser como Abinadab, nós não queremos ser como Uzá, que tocou a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, e pagou um preço caro por aquilo que ele fez. E sabe, irmãos, o que é interessante? E depois desse tempo que Davi não quis ficar com a arca, porque ele ficou com medo, diz a palavra de Deus que ele falou para ele mesmo e a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Irmãos, diz a palavra de Deus que 3 meses a arca ficou na casa dele. Só 3 meses. Mas chegou aos ouvidos de Davi as bênçãos que aquele homem estava recebendo. Você viu a diferença? Durante 60, 70 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Mas a palavra não diz em nenhum momento que aquela casa foi abençoada, que a vida daquele homem foi abençoada, que aquela família foi abençoada. Em nenhum momento você lê a palavra que isso aconteceu. Agora na casa de Obed-Edom ficou por 3 meses. Houve tanta bênção na vida daquele homem que Davi disse, opa, eu quero essa bênção para mim. Eu quero essa bênção na minha vida. Eles prepararam exatamente como a arca deveria ser conduzida. E foram lá e pegaram a arca e devolveram ela lá para o lugar original dela. Mas existe, irmãos, a diferença na nossa vida daquele que trata a presença de Deus de qualquer jeito e daquele que trata a presença de Deus com reverência. Irmãos, se as coisas com Deus na tua vida estão se tornando rotina, ou você está abandonando tudo, deixando tudo, tome cuidado, porque talvez a presença de Deus já não faça mais diferença na tua vida. Talvez uma pessoa vir aqui contar um testemunho de que foi abençoado, nem mova mais a tua vida. Irmãos, eu observava isso muito na igreja quando fazia o apelo. E as pessoas iam lá na frente aceitar Jesus. Gente, tinha que ser um momento de maior regozijo da igreja. Era um momento de maior indiferença da igreja. Porque as pessoas ficavam lá, saíam para ir no banheiro, mas a Bíblia diz que aquele momento as pessoas convertem, quando a pessoa aceita Jesus, a festa dos céus. Então a festa deveria ser também na igreja. Mas nem isso move mais, nem isso faz com que a gente se arrependa da presença do Senhor. Nada mexe. Eu já disse que tem pessoas que se tornam tão diferentes a Deus, que se Jesus aparecer na frente dela e falar com ela, não dá bola, ela vira as costas e vai embora. Irmãos, quando nós deixamos e tratamos a glória de Deus de uma forma relapsa, de qualquer jeito, nós começamos a abandonar as coisas de Deus. Nós começamos a trocar as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa se torna mais importante que estar na casa de Deus. Qualquer outro compromisso é mais importante que estar na casa de Deus. Não. Você lembra, há um tempo atrás, do que você fazia pelo Senhor? De como não era sacrifício você fazer as coisas por Deus? E agora? Ontem eu falei isso aqui na vigília e vou repetir hoje. Nós temos 2 cultos. Só 2. E mesmo assim, nós preferimos outras coisas do que estar na casa de Deus. Porque não entendemos que isso aqui não são só paredes. Isso aqui é um lugar onde é santo. Onde o Senhor diz, eu vou estar se vocês me chamarem, se vocês pedirem, se vocês estiverem falando em meu nome, eu vou estar ali. E
Nós não ligamos para a hora da oração, porque às vezes a gente se sente tão bom, né? 70 anos a água na minha casa, eu sou bom demais, né? Eu sou bom demais, eu não preciso de mais nada. Pobre miserável de vocês, pensa nisso, irmãos. Pobre miserável. Pobre miserável. Porque todos os dias nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, é pela tua graça. Senhor, é pela tua graça, não é pelo que eu faço, ainda bem, é pela tua graça. É por isso que o Senhor continua nas nossas vidas, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor dele que se move na nossa vida. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente se esquece do sobrenatural. Até o falar em línguas, que é algo sobrenatural, que não é nosso, que não é de nós, que é uma coisa que vem dos céus. Até isso faz com que a gente fique indiferente. A gente vamos falar em línguas, nem presta atenção, nem percebe o sobrenatural, o momento que está acontecendo ali. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Nem isso nós não entendemos. Até isso não deixamos passar como se fosse algo natural, como se fosse uma rotina do nosso dia a dia. Nós não podemos deixar que estar na presença de Deus se torne uma rotina. Nós não podemos permitir que o louvor se torne uma rotina. Nós não podemos permitir que a oração se torne uma rotina. Até o jejum às vezes se torna uma rotina, porque você fica às vezes o dia inteiro sem comer, em consagração ao Senhor, mas nem pensa no que está fazendo. Nem pensa no que está fazendo. Quando nós botamos os nossos pés dizendo: aqui não é mais um lugar qualquer, é a do Senhor. Vocês lembram o dia que estava aqui, que nós consagramos esse lugar e dizemos: Senhor, aqui é a casa do Senhor, se manifeste no nosso meio. Mas irmãos, às vezes ele se manifesta, mas nós estamos tão preocupados com outras coisas, olhando outras coisas, reparando em outras coisas, que a presença do Senhor está ali e nós não notamos. Que a presença do Senhor está ali e nós não percebemos. Vocês lembram daqueles 2 discípulos que estavam andando? Jesus estava andando com eles. E eles não perceberam que era Jesus. Porque eles estavam tão preocupados com o problema que havia acontecido, que eles não perceberam que era Jesus que estava ao lado dele. Amados, às vezes a gente está tão preocupado com as coisas daqui, com as coisas daqui, com as coisas daqui, com as coisas daqui, que a gente esquece da presença de Deus no nosso dia a dia. Ou então nós trazemos a presença de Deus só nessa igreja e esquecemos das outras horas que nós passamos fora daqui. Que Ele também tem que continuar conosco, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, lá na faculdade, lá no colégio, lá com os nossos amigos, onde estivermos. Nós carregamos a presença do Senhor junto. Nós temos um templo, mas você sabe disso. Nós somos o templo. Nós carregamos a presença do Senhor. Mas, irmãos, quando essa presença de Deus não faz mais diferença na nossa vida, irmão, nós precisamos de um chacoalhão. Nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos dizer: eu não quero que isso aconteça comigo. Irmãos, é fácil de saber. É só perguntar para você: o que você tem deixado? O que você tem deixado por amor ao Senhor? Será que não está na hora de deixar aquelas amizades lá do mundo que te influenciam por uma coisa negativa? Será que não está na hora de você deixar aquela pessoa que enche tanto o teu ouvido com coisas ruins? Será que não está na hora de trocar a tua conversa com aquelas pessoas? Não, nós não precisamos ser fanáticos. Nós não precisamos, não é isso que Deus quer. Mas nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. E todos os minutos nós carregamos isso conosco. Irmãos, uma vez uma pessoa falou uma coisa e eu achei que ficou engraçado. A pessoa disse assim: olha, faz 8 anos que eu trabalho lá naquele lugar e ninguém sabe que eu sou de determinada igreja. E tudo bem, até de determinada igreja as pessoas nem sabem das festas. Mas se ela era cristã, as pessoas tinham que saber. Tinham que reconhecer nela um cristão. Você sabe por que as pessoas reconheceram? Lembra quando Pedro estava tentando pregar Jesus? O que ele dizia? Você fala igual a ele. Não adianta você tentar negar que você fala igual a ele. Por quê? Porque pega. Agora, quando as pessoas olham para nós e eles não conseguem ver nada em nós, não conseguem ver Jesus em nós, é porque nós nos acostumamos com Jesus na nossa vida e ele não faz mais diferença. Você lembra daquele primeiro amor que quando você tinha um temor de Deus, que você não botava determinada roupa, você não falava determinada
Você consegue perceber isso? Nós temos Deus na nossa vida. Não é qualquer coisa, irmão. Nós temos o Criador do universo nas nossas vidas. Se nem isso consegue mexer mais com você, irmão, vai se consertar o mais rápido possível com o Senhor. Se nem há essa percepção do que Deus está fazendo nas nossas vidas, de que Deus está conosco, de que Deus está falando conosco, irmãos, de que Deus sabe o meu nome, o teu nome, que a minha vida e a tua vida não foram por acaso. Se nós estamos aqui foi porque Ele nos direcionou, e se Ele nos direcionou é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos consertar. Você já pensou nisso, irmãos? Deus se preocupa comigo e com você a ponto de interferir na minha vida e na tua vida. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso não é para qualquer um. Isso é para aquele que quer, é para aquele que não quer fazer como fez os lá, tratar as coisas de Deus com irreverência. Não adianta você cuidar da presença de Deus durante 5 anos, o resto da vida deixar. Aquele homem que levou a arca com 3 meses só com a arca. Mas a arca fez tanta diferença na vida dele que ele foi abençoado com essas coisas. Porque ele tinha reverência, ele tinha cuidado com o que aquilo representava na vida dele. Irmãos, você está cuidando do que a presença de Deus representa na tua vida? Você tem zelo e temor pela presença de Deus na tua vida? Ou você está com aquele homem que fala, que vive, que age, como se você não fosse diferente? Como se você fosse igual a todas as outras pessoas? Irmãos, nós precisamos resgatar a presença de Deus, a reverência a Deus. A reverência do que Deus representa na nossa vida, irmãos. E não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não pode ser tratado como rotina. Não pode levar na brincadeira de qualquer forma, de qualquer jeito. Pecando e achando que não vai ter consequência. Errando e achando que isso não vai ter consequência. Eu vi um dia a história, um pastor estava comentando a história dele, de um primo dele. Ele conta que eles estavam na casa e esse primo veio visitar. E eles saíram para dar uma volta. E esse rapaz, o primo dele, porque quis calçar um tênis novo. E a mãe dele disse: não calça esse tênis, você vai sujar, choveu, está embaraço, você vai sujar o seu tênis. E ele dizia: não tem problema, eu cuido. E eles saíram estrada fora e eles chegaram perto de uma casa. A casa estava em construção. Então, qual foi a ideia desse primo? Nós vamos entrar lá na casa, nós vamos subir na casa e vamos pular em cima dos montes de areia que estavam lá. Aí o rapaz disse: não vamos não, porque a gente vai se sujar, imagina. A mãe me ensinou a se sujar o tempo, rapaz. Não, eu cuido. E ele disse: não vai, não, eu cuido. E havia uma poça d'água e havia uma tábua em cima daquela poça. E o rapaz disse assim: quer ver que não acontece nada? Aí o rapaz passou por cima daquela poça lá do outro lado. E ele disse: viu que não aconteceu nada? Aí o cara disse: não vamos para casa. E o rapazinho disse: não acontece. E assim ele passou de novo em cima daquela tábua. Até quando ele disse: quer ver como não acontece nada? Ele já não passou não, ele passou correndo em cima daquela tábua. E ele voltou correndo em cima daquela tábua. E o outro rapaz disse: não, vamos embora, isso não vai dar certo, nós estamos brincando, né? Você vai acabar se sujando. Ele disse: não, capaz. E ele atravessou aquela tábua para lá e para cá, quantas vezes, dizia: não acontece nada. De repente, quando ele estava passando em cima daquela tábua, a tábua resvalou. E ele caiu dentro daquela poça de água. Só que quando ele caiu, ele desapareceu dentro daquela poça d'água. E o rapaz estava lá, e ele não subia, até que ele voltou. Não era só uma poça, era um buraco. E dentro do buraco estava, lá dentro havia muitos. Quando ele desceu, ele foi enroscado naqueles impulsos, ele quase não conseguiu subir. E ele conseguiu, enfim, subir, todo molhado, todo encharcado. Foi, enfim, para casa. E aquele rapaz ficava naquela brincadeira. E esse outro dizendo para ele: olha, cuide da tua vida, né? Cuide da tua vida, faça como eu, vamos para a casa do Senhor, vamos servir o Senhor. E ele dizia: não, eu vou aproveitar a minha vida, vou fazer do jeito que eu quero, E ele
perigo, ele brincava com o pecado, ele brincava com as coisas. Ele ia para... A gente passava no metrô e ele ficava a poucos centímetros de onde o metrô ia passar. E ele ficava ali parado, quase encostado. Quando o metrô passava, ele ficava quase encostado. E ele corria o risco de uma dessa cair e ser morto, mas ele não ligava. E passou-se muitos anos. Quando passou um tempo, esse rapaz soube do primo dele. Ele havia morrido. Ele se meteu com um traficante, ficou devendo. O traficante fez ele engolir aquelas cápsulas. Esse transporte fez ele engolir várias cápsulas de cocaína e arrebentou uma daquelas e morreu de uma forma mais ou menos possível. É terrível morrer dessa forma. E o que aquele pastor falava eu achei interessante, irmãos. Às vezes nós fazemos exatamente como aquele rapaz, nós brincamos com as coisas de Deus. Nós brincamos como se isso não houvesse consequência. Nós brincamos com a presença de Deus. Nós brincamos com a reverência a Deus. Nós brincamos com a responsabilidade que nós temos com Deus. Mas um dia, nós, a coisa vem. Nós precisamos entender que com Deus não se brinca. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Se você faz uma coisa que o Senhor não faça de qualquer jeito. A Bíblia fala que nós temos que fazer com zelo. E se você faz com o irmão teu, a própria palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo com o Senhor. Mas você já reparou que nós não fazemos isso? Você já reparou que muitas vezes nós fazemos as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito? Não há um empenho, não há uma disposição em fazermos o melhor. Mas nós esquecemos que nós estamos fazendo para Deus. Mas aí nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos do que Ele faz na nossa vida. Nós esquecemos do que Ele representa na nossa vida. Nós viramos uma rotina de estar na igreja, assim como nós fazíamos quando estávamos lá na outra igreja. Eu lembro, mas quando eu era pequena, que eu ia no domingo de manhã, e vocês lembram que tinha um folhetinho que ficava assim no banco? Né? E ali tinha toda a liturgia. Né? Aí eu adorava quando chegavam umas palavras lá que eu já sabia que no fim. Opa, está terminando. Terminava muita gente fazia isso, não fazia? Né? Por quê? Porque ele era horrível. Porque você detestava estar lá, porque o que menos tinha lá era a presença de Deus. Mas você já reparou que às vezes nós fazemos a mesma coisa aqui onde é a presença de Deus? Você já reparou que às vezes a gente faz a mesma coisa? Que a gente tem pressa. Aí eu fico pensando, pressa do que, afinal de contas? Do que tanta pressa? Tem que pegar um avião, tem que pegar um trem, tem que pegar um barco a vapor, qualquer coisa assim para voltar para cá. Por que tanta pressa? Por que tanta correria? Você já reparou que a gente corre? Sei lá por quê? Pode se esperar, não sei por quê, como se 5 minutos, 10 minutos fosse fazer grande diferença. Mas nós estamos, quando nós acabamos tornando a presença de Deus uma rotina, nós fazemos isso. Nós cantamos rápido, nós ouvimos a mensagem rápido, nós oramos rápido, nós vamos embora rápido, pronto, deu. O que isso vai fazer diferença na tua semana? Isso vai fazer diferença no teu dia a dia, irmãos. Por isso que a gente está cansado, por isso que a gente está oprimido, por isso que a gente está fatigado, por isso que a gente está tão cansado de tantas coisas, a gente não sabe por quê. Porque às vezes nós não temos mais a alegria da salvação. Porque tantas coisas envolvem a nossa vida que nós perdemos até a alegria da salvação. Quando nós dizemos assim, oh, eu sou salvo. Não, o que representa isso? Você é salvo. Parou para pensar. Diga aí para você, eu sou salvo. Presta atenção no que você está falando. O que isso representa para você, irmãos? Isso representa o plano de Deus antes mesmo dele criar todas as coisas. Você já pensou em quantos milhões de anos esse plano já estava lá em Deus? É isso que representa essa coisa complexa, grande. Eu sou salvo. Representa Deus vindo à terra como homem e pagando preço por mim lá naquela cruz. É isso que ele representa. Mas às vezes alguém diz assim, você é cristão. Eu sou cristão. Como se isso fosse eu sou cristão, como eu sou cabeleireiro, como eu sou padeiro, como eu sou carpinteiro, como eu sou vendedor, eu sou cristão. Irmãos, ser cristão é muito mais do que dizermos só isso. Ser cristão é você dizer, eu sou cristão.
Você sabe o que você representa aqui na terra? Você é embaixador de Deus aqui na terra. Amado, permita que o Espírito Santo demonstre no teu coração, na tua mente, a profundidade disso. Você representa Deus aqui na terra diante das outras pessoas que não têm Ele ainda como Salvador. Você já pensou nisso, amado? Como é que você pode dizer que você não é nada? Que Deus te esqueceu e tantas outras coisas? Se você é representante dele aqui na terra, você não é qualquer coisa. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te nomeou. Você já recebeu uma nomeação? O que acontece na nomeação? Alguém te dá um papel e aquilo ali é o teu nome, está escrito ali. Irmãos, a palavra diz, não foram vocês que escolheram a mim. Eu escolhi vocês. E além de escolher, eu dei uma nomeação para cada um de vocês. Você já parou para pensar nisso? Você tem uma nomeação. Deu nome. Deus colocou no papel e disse, aqui você é meu representante. Eu nomeei você. E assim, isso mexe mais com a gente. Irmãos, estar na oração mexe mais com a gente. Não que você seja obrigado a vir na oração, porque obrigado também não adianta de nada. Mas cada vez que você estiver na presença de Deus, seja na oração, seja em casa, seja em qualquer lugar, você compreenda a grandeza disso, amados. A grandeza. Às vezes a gente diz assim, eu queria tanto ser Pedro, se João que estava lá, que tocava em Jesus. O que Jesus diz? Muito mais do que bem-aventurado é aquele que não viu, é aquele que não vê e crê. Nós somos mais bem-aventurados que João, que Pedro, que Tiago. Eles viram e creram. Nós não vemos e nós vemos. Nós cremos no sobrenatural, irmãos. Nós cremos que Ele anda no nosso meio, porque nós entramos nele neste lugar, irmãos. Você consegue compreender, irmãos, se você não consegue compreender, entender isso, pensa porque o Senhor te deu essa revelação. Ele está na nossa vida. Ele está aqui no nosso meio. Você para pensar nisso. Ele está aqui. Se isso não move você, amado, tem alguma coisa de muito errado. Tem algo de muito errado na minha vida e na tua vida. Se nós estamos fazendo como aqueles lá, de que adiantou a arca 70 anos na casa deles, não adiantou de absolutamente nada, não serviu para nada aqueles 70 anos da arca na casa deles. Mas os 3 meses que ela ficou na casa daquele outro fez toda a diferença, porque ele entendeu, ele reverenciou, ele respeitou, ele teve temor, ele teve tremor. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, porque nós sabemos quem nós somos. E sabe, irmãos, eu já disse isso e repito, eu tremo, porque eu sei quem Ele é. Isso causa. Você sabe, irmãos, que às vezes eu entro em desespero. Eu sou muito passional demais. Então é tudo muito intenso. E às vezes eu começo a ler sobre Deus, eu começo a estudar sobre Ele, eu começo a falar com Ele, eu digo, Deus, quem o Senhor é? Deus, eu não consigo ter noção. Se eu tivesse noção, eu acho que meu cérebro estourava, explodia, entrava em parafuso. Porque a noção de quem Ele é, irmãos, tem que trazer uma coisa em nós que nos amedronte diante do tamanho de quem Ele é, irmãos. Diante de quem Ele é. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele é Pai da eternidade. Mas existe alguma coisa maior que a eternidade? O tempo que Ele é Pai dela? Então antes da eternidade Ele já existiu. Você consegue pensar isso? Você consegue raciocinar isso? Você consegue
Ele escolheu estar no nosso meio. Apesar de, Ele escolheu estar no nosso meio todas as vezes que nós olhamos para Ele com reverência. Quando nós entendemos, quando nós sentimos. Amados, às vezes quando eu estou na presença de Deus, eu não consigo nem orar. Eu não consigo falar a única coisa que eu faço. Eu choro. Porque eu digo, Deus, o Senhor é grande demais, Deus. Deus é demais, Deus. O Senhor é grande demais, Deus. O Senhor é grande demais, Deus. E o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? Nossa, às vezes eu olho para Deus e digo, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Meu Deus, eu falho tanto, eu erro tanto, eu pego tanto, eu faço tanta besteira, Deus. O que o Senhor quer comigo? Eu olho para ele e digo, o Senhor podia ter o que o Senhor tivesse. O Senhor podia ter criado o ser humano sem livre-arbítrio. Ele podia simplesmente ter criado o ser humano para adorar ele, ponto. Mas não. E sabe por que ele não fez isso? Porque ele quer isso como escolha. Não como obrigação. Aqueles homens ficaram 70 anos na presença de Deus lá, mas não serviu para nada porque eles não entenderam o propósito. Aquele outro em 3 meses entendeu reverência, honra, respeito a Ele e ao que Ele representa, irmãos. Quando nós conseguimos colocar isso na nossa mente, irmãos, nós não vamos ficar em casa, nós vamos estar na casa de Deus, nós vamos escolher entrar na casa de Deus. Havia uma época numa igreja que as pessoas subiam no altar sem calçado. Eu não via propósito naquilo. Porque eu via subir sem calçado, botava calçado, saia falando mal dos outros, dizendo, gente, que diferença que havia tirar o sapato, eu não tinha chuva de qualquer jeito. Não é isso que importa para Deus. O que importa, amado, é o nosso coração quebrantado diante dele. É o nosso reconhecimento de quem ele representa. Quando Davi entendeu isso, então ele trouxe a presença de Deus da maneira como deveria, com respeito, com honra, com sacrifício, com festa. Aí ele entendeu, aí ele trouxe a presença de Deus de volta. Eu não sei onde está a presença de Deus na tua vida. Eu não sei se ela está lá empoeirada no canto, porque você está tão afundado em amargura, em ira, em revolta, ou tantas outras coisas na tua mente, que aquilo tem sido deixado lá. Nós não fôssemos dar bola às coisas que nós passamos, amado. Nós não faríamos nada na nossa vida. Essa semana, eu disse para você que eu dormi no máximo 3 horas essa semana inteira. Foi muito. Eu não dormi a semana inteira. De sexta passada, acho que era 1h e pouco, eu estava acordada. Às 5 horas da manhã eu continuava acordada. Uma por causa das dores. Eu tenho problema no tendão do meu braço, não posso deitar deste lado. E de tanto deitar deste lado, não conseguia mais deitar deste lado. Aí doía de um lado, doía do outro. Aí ele disse, então guarda de cruz. Não dá, porque a coluna me mata. Eles estavam comentando que as irmãs estavam quase fazendo que nem costeiro comigo e pendurar para ver se resolvia. Mas se a gente não olhar para isso, irmãos, eu vim na vigília ontem, eu tinha que pregar na vigília ontem. Hoje à tarde eu tinha um encontro de família com meu marido, fui lá, eu tinha que dar uma palavra lá para eles também, no meio de pessoas que não são cristãs, muito pelo contrário, alguns servem outra coisa bem diferente. Mas eu queria dar uma palavra e a outra pessoa ia dar uma outra coisa bem diferente também ia dar uma palavra. Então a responsabilidade minha era maior ainda. Ontem eu estive aqui à noite, foi duro, foi pesado. E vocês acham que aquilo que eu falei é fácil falar? Nem um pouquinho, você não imagina o tamanho do peso, o tamanho da responsabilidade que é falar, às vezes, o que Deus nos manda falar, irmãos. Às vezes não é nada fácil. Mas sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que acho que desde que eu estou aqui eu nunca disse para vocês. Quando nós fazemos isso, irmãos, é porque eu amo vocês. Eu tenho muita dificuldade com essa frase porque eu não cresci ouvindo essa frase. Eu tenho muita dificuldade porque eu não me lembro em momento algum, tanto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu tenho muita dificuldade com essa frase, eu te amo, tenho muita dificuldade. Eu prefiro demonstrar agindo do que falando, não tenho dificuldade. Mas sabe, irmãos, o que nos move a fazer, a obedecer
de Deus. Quando você assume alguma coisa, você não está assumindo para mim, pastores, você está assumindo para Deus. Seja no louvor, seja sendo do diaconato, do cultinho, enfim, de qualquer coisa que for, seja como testemunha, seja como representante do Senhor lá fora, irmãos. Nós precisamos entender que nós não queremos ter o mesmo destino de usar. Irmãos, eu achei tão triste quando Deus diz assim: por isso Deus o feriu. Foi Deus que feriu ele. Foi Deus que tocou nele e ele morreu pela falta de reverência. Irmãos, muitas vezes nós estamos morrendo e não percebemos. Estamos morrendo porque estamos tornando a presença de Deus rotina na nossa vida. A presença de Deus, ir na casa de Deus, fazer as coisas de Deus. Meu Deus, se der tempo, sobrar tempo, eu vou fazer. Não é assim que funciona, irmãos. Se nós continuarmos nesse caminho, nós somos fortes candidatos a não sermos salvos, irmãos. E a coisa que mais vai me alegrar é eu sei que eu sou salva. Eu tenho certeza disso e eu vou para o céu. Mas a minha maior alegria, irmãos, é olhar cada um de vocês lá. A minha maior alegria é poder fazer uma festa. Você já pensou, irmão? O tamanho da festa que a gente vai poder fazer lá na glória. E eu venci, eu cheguei aqui. Foi aos trancos e barrancos, foi com dor, foi com choro, mas foi com uma alegria tremenda, porque Deus estava na minha vida. Deus estava na minha vida. Ele era prioridade, Ele é prioridade na nossa vida. Tem uma música que nós cantamos que diz que vai valer a pena. Não, irmãos. Já vale a pena. Já tem apesar de tudo. Mas um dia nós vamos estar lá e nós vamos ver. Aí nós podemos ver. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Quem sabe se a gente estiver lá, você vai dizer assim, assim. Ainda bem que você puxou minha orelha, por isso que eu estou aqui. Ainda bem que você puxou minha orelha, por isso que eu estou aqui. Irmãos, se fosse por mim, eu queria vir trazer qualquer outra palavra. Era mais fácil. Era mais fácil. As pessoas iam gostar mais de mim, né? Iam me cumprimentar mais, iam dar um sorriso para mim, né? Eu não posso desobedecer a Deus. E não vou desobedecer ao que Ele mandar falar, eu vou falar. Agora, o que nós falarmos, irmãos, tem que estar aqui. Você pode contestar qualquer outra coisa, mas o que nós falarmos tem que estar embasado nisso aqui. Irmãos, se nós estamos vivendo os últimos tempos, nós acreditamos nisso. Nós precisamos estar preparados. Se a presença de Deus está cheia de poeira na tua vida, nessa noite você tem que tirar essa poeira, tirar aquela teia de aranha que está lá envolvendo. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos. Curva a tua cabeça. Eu quero que você pense. Eu não sei há quantos anos a árvore que representa a presença do Senhor está na tua vida, eu sei. Mas eu queria que você pensasse de verdade, irmão. Durante todo esse tempo, o que você deixou de fazer? Qual era a coisa que você temia, que você cuidava, que você zelava, e hoje você não dá tanta importância assim? Eu não sei o que é, irmãos. Eu não sei o que é, eu não tenho ideia. Mas eu sei que Deus fala com cada um de nós. Que sabe, nós nos preocupávamos mais com o nosso testemunho. Hoje em dia a gente faz de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Quem sabe na área financeira nós éramos fiéis ao Senhor. E hoje nós fazemos de qualquer jeito. Se sobrar eu dou meu dízimo, se sobrar eu dou meu oferta. Quem sabe nós não voltávamos na casa do Senhor de jeito nenhum. E hoje, por qualquer coisa, nós ficamos na nossa casa e deixamos de estar na presença de Deus. Irmãos, domingo não é dia de descanso. Domingo era o dia onde a igreja primitiva se reunia para cultuar o Senhor. Não inverta as coisas. Domingo é dia
Senhor. Domingo é o dia que você tira para estar na casa do Senhor. A não ser por um ou outro motivo. Será que você cuidava mais da maneira de você falar com os outros? E hoje você perde a paciência. Uns 2 minutos você já não se preocupa mais. Não sei, irmãos. E pelo Espírito Santo tem a liberdade de falar. Sem comando. Nós sabemos, ó Deus, que a arca representava a tua presença. Hoje nós não precisamos mais da arca. Nós precisamos é do Senhor.